Ao meu lado, Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, seja Tudo bem-vindo. bem, boa tarde, Lífio Galeno, uma ótima tarde a todos. De férias, mas ainda não, né? Ainda não, só a partir de segunda. Aqui em nossos estúdios a gente conversa a partir de agora com o deputado federal pelo PL, Fábio Abreu. Capitão, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lífio, boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos os telespectadores da TV O Dia. Quero começar perguntando para o senhor sobre um projeto que repercutiu bastante lá em Brasília, a aprovação do chamado punições mais rígidas para os fura-filas na vacinação contra o novo coronavírus. O senhor foi a favor, o senhor foi contra? Sua opinião sobre o assunto? Primeiro, lamentar, que nós, num momento tão delicado quanto esse, e no indicativo de soluções, e lógico que temos que ter as prioridades, nós tenhamos que estar votando na Câmara dos Deputados uma lei para que as pessoas sejam punidas caso aconteça essa história de furar a fila, de estar passando à frente dos grupos prioritários. Mas, infelizmente, aconteceram alguns casos e a lei foi aprovada. Eu votei, logicamente, que é a favor. Acredito que nós precisamos, sim, respeitar as normas, respeitar tudo aquilo que venha a ser, mesmo que não seja uma lei, mas que seja uma orientação, uma recomendação, principalmente das autoridades sanitárias, que possam as pessoas obedecer. E com a lei agora fica estipulado qualquer punição àqueles que, de alguma forma, infringirem essas normas em termos de prioridade estabelecidas pelo governo. Outro assunto também bastante relacionado e debatido no Congresso diz respeito ao auxílio emergencial. Seu posicionamento, deputado, deve se retornar este pagamento do auxílio? Olha só, eu votei a favor do primeiro auxílio emergencial e sempre me manifestava da importância desse auxílio que foi pago às pessoas. No momento em que elas receberam, elas passaram a ter condições de prover a sua família, a maioria necessitando para a alimentação, e isso fez com que essas pessoas não entrassem em desespero. Mas eu sempre alertava de que a pandemia ia continuar e o auxílio estava previsto apenas até dezembro. E isso me preocupava bastante, quando, por exemplo, estava na campanha e falava isso. E agora chega o momento em que eu observo, porque tenho andado bastante, tenho ido ao interior do estado, aqui nas periferias de Teresina também, nós temos acompanhado as pessoas precisando de alimento. Então, é algo que o governo federal tem que intervir rapidamente, uma vez que aconteceu no final do auxílio emergencial, uma prorrogação até do próprio governo federal, que deveria ter acontecido já agora, no início do mês de janeiro. Não havendo essa necessidade de nós estarmos, deputados federais, pressionando para que esse auxílio seja pago, seja continuado até que haja o fim, pelo menos do período emergencial, enquanto durar essa pandemia. Mas ontem mesmo nós obtivemos uma vitória, eu acredito até, porque foi a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que já está entrando também nessa batalha e cobrou publicamente do ministro Paulo Guedes uma solução para esse problema que eu tenho certeza que vai se agravar. E por isso que a gente tem se manifestado, tem feito algumas audiências, fui até ao deputado que propôs essa proposta, essa medida para que haja por mais 4 meses, eu até discordo dele, conversei com ele, Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, que deveria ser no mínimo até o primeiro semestre desse ano, ou até enquanto durar o período emergencial, ou essa pandemia, porque as pessoas, eu tenho certeza que alguém que tem a alternativa de conseguir um trabalho e passar para R$500 ou 600 de um auxílio, ela vai preferir um trabalho. Então, se ela não tem condições hoje de trabalhar, é porque não conseguiu esse emprego. Então, ela precisa desse auxílio para prover a sua alimentação. Fome é a grande preocupação que eu tenho certeza que um pai de família tem, em passar. E se não acontecer esse auxílio, nós teremos essa realidade. Deputado, você tem cumprido uma agenda bastante intensiva de entrega de viaturas pelo interior do estado do Piauí para reforço da nossa Polícia Militar, uma atitude importante que o estado precisa, não é isso? Olha só, essa entrega de viaturas, e algumas pessoas, aproveito aqui a audiência de vocês para explicar a respeito dessas viaturas, são viaturas locadas, lógico, e esse contrato ele já vinha sendo praticado há mais de 10 anos. Nesse contrato, está claro que a manutenção dessas viaturas é por conta da proprietária
dos veículos, ou seja, da locadora. E o que entra de contrapartida do Estado é apenas o aluguel e o combustível. E todo aquele processo feito na Polícia Militar, ou seja, as 246 viaturas, mais 50 que vão chegar agora, são de responsabilidade 100% do comandante-geral da Polícia Militar. Então foi ele que fez a licitação, foi ele que fez o contrato, e diga-se de passagem, um contrato em que reduziu em 20% o valor que era praticado nos demais contratos anteriores. Então houve uma economia no contrato em termos de valores e um acréscimo no número de viaturas, ou seja, nós teremos aí mais com essas 50, quase que 300 viaturas só para a Polícia Militar, além daquelas que são adquiridas de carga própria, ou seja, de recursos das emendas de bancadas e de recursos próprios do governo do Estado. Nós estamos distribuindo essas viaturas no interior, de forma que, com a chegada dessas 50, todos os municípios do Estado do Piauí, todos, sem exceção, vão estar com viaturas novas. Bom, e qual o critério para distribuir determinada quantidade de viaturas para uma cidade? Como é que a polícia ou a Secretaria de Segurança trabalha essa distribuição? Olha só, é simples, porque a maioria dos municípios eles têm um efetivo mínimo. Então, o município pequeno ele tem condições de receber apenas uma viatura. Nos municípios maiores vai pela quantidade de efetivo. Então, se nós temos picos, um efetivo que comporta você ter 5, 6 viaturas, lógico que há uma previsão de reserva, e isso no próprio contrato também é muito claro de que uma viatura que venha a ter problema é substituída imediatamente por outra que de reserva da própria locadora. E assim nós temos essa visão. O município maior, ele vai ter uma quantidade maior de viaturas, como é o caso de Parnaíba, Campo Maior, Picos, Floriano, e uma quantidade de viaturas reserva, para que todo esse efetivo existente no município possa ser empregado com essas viaturas. E Teresina, sem dúvida nenhuma, que é o grande objetivo de distribuição dessas viaturas é pela capacidade de cada batalhão, ou seja, os batalhões que são divididos por região de Teresina, pelo efetivo que eles têm, compõe-se a guarnição, 2 ou 3 policiais, e é feito essa distribuição nessa proporção. Deputado, quando a gente pesquisa sobre o seu nome na internet, há sempre uma grande ansiedade para saber se o senhor volta para a Secretaria de Segurança Pública. E se volta, quando volta? Qual a resposta para essas duas perguntas? Veja só, é uma resposta que ela depende muito de uma conversa que eu ainda vou ter com o governador. Estava previsto, mas houve esse imprevisto da cirurgia, e a gente vai conversar depois que o governador retornar. Tranquilamente, o que eu posso destacar é que você observa que nós temos sempre essa proximidade com a segurança pública. Sim. Não jamais deixarei de estar próximo, de estar dando esse apoio ao secretário Coronel Rubens Pereira, a quem eu parabenizo pela forma como vem conduzindo a secretaria. E também o mandato. Esse eu jamais esqueci, jamais deixei de estar à frente do nosso mandato, um mandato que as pessoas me confiarem, a elas que eu devo a minha satisfação de estar fazendo essas ações, interiorizando o nosso mandato. Nós temos muitas ações feitas no interior do estado, aqui em Teresina também, de forma que o nosso objetivo é continuar tocando o mandato, sem dúvida nenhuma, como prioridade, mas dessa conversa que a gente tiver com o governador é que a gente vai tomar a decisão. Bom, deputado, e no que diz respeito ao aspecto político, o seu partido, o Partido Liberal, existe já um planejamento de crescimento da sigla? Qual a projeção? Sem dúvida, nós fizemos uma reunião essa semana ainda com os membros do partido, todos presentes, né? O deputado Fábio Xavier, o presidente estadual, o coronel Carlos Augusto, deputado estadual, o doutor Hélio, deputado estadual, e o deputado Mainha também, que participa hoje do Partido Liberal. E nessa conversa o nosso objetivo foi exatamente esse, né? E nós estarmos cada vez mais unidos. Eu tive uma conversa com o presidente nacional, esclarecendo a ele alguns pontos relacionados ao estado do Piauí, e ele foi muito categórico em termos de proporcionar a nós do PL a ajuda necessária, o apoio necessário para que nós possamos continuar com a presença que temos e acrescentar, principalmente em termos estaduais, né, que os deputados estaduais, a gente está buscando ver mais deputados e outros candidatos em potenciais para compor a nossa chapa de estaduais e federal, né? Tem o Mainha,
Nós estamos conversando com o deputado Paes Landim e outros membros que possam vir concorrer para deputado federal, de forma que o PL está bastante unido e com essa perspectiva real de ir para essa próxima eleição com condições de eleger deputado federal e deputados estaduais. Então o senhor trabalha buscando uma reeleição em 2022? Sem dúvida, né? Nós temos como proposta e como projeto, né, buscar esse terceiro mandato para que nós possamos desenvolver algumas ações que ainda carecem dessa continuidade. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano ainda muito difícil para o nosso país e a presença dos deputados, a participação dos deputados, ela é importantíssima. A exemplo do assunto que nós falamos aqui, que é o auxílio emergencial. Reformas serão votadas, reforma administrativa, reforma tributária, isso é algo que, pelo que nós observamos dessa composição, principalmente com a eleição do deputado Arthur Lira, de que terá uma pauta reformista para ser discutida todo esse 2021, mesmo perdurando essa pandemia que a gente espera que passe com o advento da vacina, mas que com toda certeza ainda teremos essa problemática praticamente por todo o ano de 2021. Mas a Câmara, ela tem que ter esse papel importante, que é a participação nas decisões emergenciais, mas também nas decisões que vão estruturar a economia do nosso país. Também foi votado essa semana a independência, né, do Banco Central, e pelo que nós observamos, alguns estudos apontam que é algo que poderá ajudar diretamente a população, por exemplo, na geração de emprego e renda. Então, esse é o papel que nós estamos propondo a participar no cenário nacional através da Câmara dos Deputados. Bom, deputado, no que diz respeito a esses nomes que o PL já trabalha, o senhor citou aí 2 suplentes, deputado Mainha, deputado Paes Landim. A aproximação com o ex-deputado Mainha já era mais conhecida, já era mais notória. Mas agora há esse interesse também pela pessoa do deputado Paes Landim, por quê? O deputado Paes Landim, ele é um deputado que é a referência do nosso estado, é um dos deputados decano, né, da Câmara e aqui também. Então ele tem a sua participação e qualquer partido teria ou tem interesse em ter o deputado Paes Landim. Então a gente tem essa proximidade, é suplente da minha composição, e eu tenho essa proximidade com o deputado. Lógico que ele está no PTB ainda, e vai ainda definir algumas coisas, mas eu estou aqui dizendo que nós estamos convidando, né? E convidar, eu acredito que não ofenda ninguém, nós estamos fazendo algo que é comum na política, e tem outros nomes que a gente está buscando para fortalecer o PL. Nós temos essa consciência de que essa próxima campanha ela vai ser uma campanha com poucos partidos. Então, os partidos que estejam fortalecidos são os que vão figurar, inclusive, na disputa. Outros que não conseguirem se estabelecer e se fortalecer vão ficar fora da disputa, porque esse cenário apontou na eleição municipal e ele vai ser muito mais decisivo na eleição estadual, né, federal, para que nós possamos ter essa composição, sem dúvida nenhuma, muito mais enxuta do que foi a municipal. Deputado, nesta sexta-feira já falamos de segurança pública, de política. Agora, para terminar nossa entrevista, desde já agradecendo a sua participação, quero lhe perguntar sobre esportes. O Tiradentes vai disputar a Série A do Piauiense mesmo sem apoio? Olha, assim, o nosso objetivo, eu participei de forma mais indireta, quando da ascensão do Tiradentes à primeira divisão, eu tenho assim, uma proximidade muito grande. O Tiradentes é o time da Polícia Militar. Sim. E a gente fez alguns resgates da história do nosso clube, e esse time ele foi muito vitorioso. Então, mais ainda representando a Polícia Militar, por uma questão de honra da minha parte, eu passei a incentivar o presidente, que é o Coronel Canuto, a colocar o time na segunda divisão. Vamos para a primeira divisão, e agora nós estamos montando o time para disputar a primeira divisão. Então, a população, aqueles que gostam do Tiradentes, é impressionante como, quando nós anunciamos a presença do Tiradentes, muitas pessoas se manifestando a favor do Tiradentes. Então, nós estamos aqui buscando também apoio das pessoas, daqueles que amam e gostam do futebol e que têm essa paixão também pelo Tiradentes,
que de alguma forma colabore com o nosso time para que nós possamos fazer uma participação vitoriosa nessa primeira divisão. Deputado, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor. Até o nosso próximo encontro. Que agradeço a todos, aproveitem para curtir, entre aspas, esse carnaval em suas residências, não vai haver, mas teremos outros carnavais, vamos aguardar os próximos, esse carnaval que seja de tranquilidade, de recolhimento, de distanciamento, para que nós possamos passar essa fase para o próximo carnaval ser melhor. Obrigado, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eliezer, PL de olho em Paes Landim. Claro, uma estratégia boa. O deputado Paes Landim é experiente na política, tem grande influência na região sul do estado. Dentro da proposta que o próprio deputado Fábio Abreu explicou, do fortalecimento dos partidos, é um nome estratégico. Então, a tendência é essa, nós vamos ver grandes nomes concentrados em uma quantidade menor de partidos. E o PL vai nesse ritmo, buscando lideranças que podem colaborar com o seu projeto. Esse interesse do PL no nome de Paes Landim também pode, de certa forma, confirmar uma tendência que já se observava de, por assim dizer, ex-PTBistas deixando o partido para continuar ali no apoio de Wellington Dias, não é isso? É uma tendência, pelo peso da resolução nacional que foi publicada pelo PTB, de que o partido não deve se aliar a partidos da ideologia de esquerda. Então, o PTB, os PTBistas aqui no Piauí já anunciaram que vão procurar outros rumos. E o PL é uma casa em potencial a esses políticos. Ok, vamos para a nossa última informação desta sexta-feira. Olha só, gente, o farmacêutico Ítalo Rodrigues, ex-presidente do Conselho Regional de Farmácia, assumiu nesta sexta-feira a presidência da Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares. Ele substitui o deputado estadual pelo MDB, Pablo Santos, que retorna assim ao mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Ítalo Rodrigues é funcionário de carreira da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, conselheiro federal de farmácia, além de ter sido eleito no último mês de janeiro para a presidência do River Atlético Clube. Pablo Santos decidiu retornar, assim, à Assembleia Legislativa para dar continuidade ao seu segundo mandato de deputado estadual. Mais um retorno para a Assembleia, Eliezer. MDB querendo reforçar a sua base e realmente está aí mais uma substituição feita no primeiro escalão do governo do estado do Piauí. Isso, um nome técnico para ficar à frente da Fundação Hospitalar, isso é positivo, necessário, principalmente em meio à pandemia, mas uma estratégia política também por parte do MDB ou da base do governador Wellington Dias. A Assembleia deve passar por uma série de transformações. A Assembleia em breve deve indicar uma vaga para o Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia vai perder, ou melhor, a base do governo vai perder alguns parlamentares, me refiro aqui ao Progressistas, que está oficialmente migrando para o lado da oposição. E que tem uma bancada bem expressiva, não é, Eliezer? Bastante, uma das mais expressivas da Assembleia Legislativa, 6 parlamentares titulares aqui, se não me falha a memória. Então, a casa precisa ser bem arrumada, bem organizada, tudo bem assentado, para que futuramente essas convocações para o governo do Estado retornem. Mas o momento é, de fato, de se concentrar na Assembleia para se ter uma ideia mais precisa possível de como deve ficar a casa, o poder legislativo do Piauí. Você tocou num assunto interessante sobre a próxima indicação para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Já se começa a falar em alguns nomes, por exemplo, Flora Isabel, começa a sair aqui pela direita, pela esquerda, na realidade, falando já como despontando como dos possíveis nomes que podem ser indicados para esta vaga no TCE. Você apostaria em alguém? Olha, existem outros nomes também, como o do deputado Wilson Brandão, decano da casa hoje. O próprio deputado Temístocles é muito lembrado nesses processos. Enfim, outros nomes, outros parlamentares têm todas as condições, o perfil pessoal, a condição política para serem indicados para essa função no Tribunal de Contas do Estado. É muito difícil apostar nesse momento, mas vamos realmente se deparar com um processo muito interessante e o nosso comprometimento aqui sempre com a informação, né? Claro. Buscar entender aquilo que está sendo feito. Vamos observar mais. Com certeza. Eliezer, bom fim de semana para você, boas férias. Eliezer vai passar 15 dias afastado para um merecido descanso. Até o retorno, viu? Até o retorno, dia 2 de março, querendo Deus, estaremos aqui, Lívio Galeno. Boa tarde, um abraço a todos. Bom descanso. Política do dia.